Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos fazer um debate sério sobre a necessidade da regulamentação do lobbying sem falar na corrupção e sem abordar a situação preocupante em que se encontram as instituições em Portugal. De acordo com o Eurobarómetro de 2023, 93 portugueses, repito, 93% dos portugueses consideram que a corrupção é uma prática comum no nosso país. 91% dos portugueses, repito, 91% dos portugueses considera mesmo que existe corrupção nas instituições públicas nacionais e 66% considera que nos últimos 3 anos, repito, nos últimos 3 anos, o nível de percepção da corrupção aumentou significativamente no nosso país. Senhoras e senhores deputados, estas percentagens são bastante preocupantes e colocam Portugal no topo 3, repito, no topo 3 da maior percepção do crime de corrupção na União Europeia. Por outro lado, o Índice de Percepção da Corrupção de 2022 revela também que o combate à corrupção no nosso país é bastante frágil, não registra avanços significativos nos últimos 8 anos e continua bastante abaixo do valor médio da Europa Ocidental e da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, a situação em que se encontram as instituições em Portugal é também de veras preocupante. Para uma democracia é essencial que as instituições funcionem e que sejam credíveis. E neste aspecto, senhoras e senhores deputados, o Governo tem dado um contributo bastante nocivo para a credibilidade das mesmas. Basta recordar as 13 demissões que aconteceram nos últimos 19 meses no Governo. Todas estas 13 demissões estiveram relacionadas com casos mal esclarecidos. Em todos estes casos, esteve sempre latente e patente dificuldades de interpretação sobre as condições em que os governantes se apresentavam. E o desfecho final culminou com um processo de buscas judiciais por parte da PSP e do Ministério Público. Senhoras e senhores deputados, não existe memória de alguma vez a PSP ter executado buscas na sede de um governo e de ter sido encontrado dinheiro vivo no gabinete principal da residência oficial do Primeiro-Ministro. Senhoras e senhores deputados, como é possível que 50 anos depois da instauração da democracia, Portugal tenha um governo em que a credibilidade é posta em causa e, mais do que isso, a própria existência judicial do próprio governo? Senhoras e senhores deputados, como é que se consegue compreender que o Primeiro-Ministro tenha sido complacente com dezenas de casos no interior do seu governo que conduziram a todas estas demissões? E em que esteve sempre em causa a credibilidade, a honorabilidade dos membros que o Dr. António Costa escolhia para desempenhar funções de governação. Senhoras e senhores deputados, sempre que havia dúvidas, o Primeiro-Ministro passava uma esponja por cima, procurou desvalorizar, procurou que os casos não fossem sequer considerados, procurou fazer tudo até mais não poder. Senhoras e senhores deputados, a pergunta que agora sim vos ponho a fazer é como é que o Primeiro-Ministro consegue esconder agora aquilo que é por demais evidente? Consegue esconder agora aquilo que é absolutamente indisfarçável porque existiram buscas e foi encontrado dinheiro vivo no meio de livros e caixas de vinho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não é assim que se valoriza a democracia. O 25 de Abril não aconteceu para isto. Os portugueses estão atentos e no dia 10 de março darão a devida resposta.